Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Grazi vai falar sobre um assunto muito legal, sobre a Páscoa. Vocês sabiam que na Bíblia existem duas Páscoas? Pois é, hoje nós vamos começar pela libertação da escravidão do povo do Egito. Lá havia os hebreus, e os hebreus eles sofriam na mão de Faraó, pois eles se tornaram escravos, trabalhavam e não recebiam salário. Então Deus levantou Moisés e Moisés clamou por esse povo. Moisés falou com Faraó: Faraó, solte esse povo. Faraó, solte esse povo, eles não merecem isso. E Faraó tinha um coração muito duro, Faraó tinha um coração muito rebelde, e mesmo assim Faraó não cedeu, e o povo continuou na escravidão. Mas Deus se levantou, e Deus então falou: eu vou jogar 10 pragas no Egito. Vocês lembram dessa história? Bom, mesmo assim, Faraó continuou com o coração endurecido e não quis soltar o povo. Então, Deus foi lá e disse para ele: se você não soltar o povo, essa noite eu vou passar por aí e vai morrer o filho mais velho, desde o rei, desde o filho do rei até a família mais humilde. E mesmo assim, com tudo isso que Deus havia falado, Faraó não cedeu. Mas Deus tinha uma promessa para aquele povo. Deus protegeu aquele povo e Deus disse para eles que eram para eles passar o sangue do cordeiro na porta, porque quando o anjo da morte passasse, o sangue que estivesse marcando aquela porta não iria pegar dentro deles, não iria atingi-los. Então assim eles fizeram. Eles pegaram o sangue do cordeiro, eles passaram em volta de toda a porta das casas, então o anjo da morte não tocou em nenhuma família. Então o Senhor Deus sempre continuou protegendo aquele povo, e ele disse: antes da meia-noite vocês precisam ceiar. Então Deus deu todas as instruções como eles deveriam fazer. Eles deveriam matar o cordeiro, pegar uma carne assada, eles deveriam ter um pão sem fermento e eles deveriam ter as ervas amargas. Então assim foi a ceia deles. Eles deveriam ter o pão sem fermento, as ervas amargas e a carne do cordeiro assada. Não poderia ser de outra forma. E Deus assim então deu essa direção para eles cearem antes da meia-noite. Então assim eles o fez. Então depois que eles cearam, depois da meia-noite, que o anjo da morte passou e não tocou somente nos filhos dos hebreus, então Faraó finalmente libertou o povo da escravidão do Egito. Então aquele povo ficou por 400 anos comemorando a Páscoa daquela mesma forma que Deus havia mandado. Deus deu aquela direção e aquele povo, o coração deles se encheu de alegria. Eles saíram agradecidos a Deus e foram para a terra prometida. Então assim foi a primeira Páscoa, criançada. Bom, essa foi a primeira história da Páscoa. A segunda história da Páscoa é para a gente se perguntar: será que Jesus comemorava a Páscoa? Alguém aí sabe? Lá em Lucas 2,41, fala que Jesus, em uma viagem, ele foi ao templo comemorar a Páscoa. Então Jesus também comemorava, e nesse mesmo formato que o povo hebreu. Bom, mas vocês lembram que lá na história da Páscoa dos hebreus foi sacrificado um cordeiro, e com o sangue desse cordeiro foi pegado o sangue dele, passado na porta para que o povo não morresse? Então, pois é, Jesus ele também veio.
e ele também veio e morreu como um cordeiro. Ele foi levado à cruz como um cordeiro mudo. Então, crianças, hoje eu quero dizer para vocês isso. Jesus, ele veio ao mundo, Jesus, ele teve o ministério dele, ele teve a história dele, ele trabalhou com os discípulos. Jesus, ele sentou na mesa com os seus discípulos, lavou os pés de cada um daqueles discípulos. Mas Deus, ele tinha um propósito para Jesus. E Jesus, ele cumpriu esse propósito. Então, Jesus sentou com os 12 discípulos, que foi a última ceia. Então, ele pegou o vinho, que simbolizava o sangue dele, e pegou o pão. Ele repartiu o pão, deu um pedaço para cada discípulo, e essa foi a última ceia. Jesus, ele já sabia qual era o propósito dele na terra. Então Jesus cumpriu. Jesus foi levado à cruz. Você já parou para imaginar o porquê que Jesus foi levado à cruz? Então, Jesus, ele foi levado à cruz como aquele cordeiro. Mas por quê? Porque agora Jesus, ele queria libertar a nós. Deus, ele queria nos libertar. Deus, ele queria nos dar uma vida. E é essa vida que você tem hoje. Por isso, ele trouxe o seu filho para ser morto numa cruz. Então Jesus assim o fez. Jesus morreu por mim e por você. Mas, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Viva Jesus! Esse é o verdadeiro significado da Páscoa, crianças. Você sabia que a ressurreição de Jesus é a sua verdadeira Páscoa? Pois é. Então, crianças, hoje eu quero dizer para vocês, de todo o meu coração, comemore essa Páscoa, viva essa Páscoa, diga aí agora para sua família: viva Jesus, viva Jesus, mãe, viva Jesus, pai, porque essa é a verdadeira história da Páscoa. Esse é o sentido da Páscoa. Jesus, ele queria morrer por você. Jesus, ele queria trazer você à vida e ele queria limpar o seu coração. Por isso, hoje é o que nós estamos celebrando. Faça isso hoje com a sua família. Sente na mesa, ceie com a sua família, almoce com a sua família, esteja com a sua família. Talvez alguém vai te presentear com um chocolate, coma o seu chocolate, mas nunca se esqueça que Jesus, ele morreu por você, ele morreu pela sua família, e hoje nós estamos aqui para comemorar a vida de Jesus. Diga isso: parabéns, Jesus, obrigada, porque o Senhor deu a vida por mim. Amém? Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por me ouvir, e a tia Grazi está com saudade de vocês. Até a próxima, fiquem com Deus.